Salve, livrojantes! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Physicast Entrevista. E hoje conversaremos com o professor formador do grande grupo de pesquisas da UFG, Alex Benício Leandro. Alex, muito boa tarde. Boa tarde, Giovan. Boa tarde, galera. Uma grande honra estar aqui com você para podermos conversar um pouquinho e aprender um pouco mais, coisas que nós não sabemos. Alex, me fale um pouco de você. Bom, eu sou um professor, né, de física, um pedagogo apaixonado por dar aula, pela pesquisa e ensino, e gosto sempre de estar inovando aí na educação. E por que você quis ir para a área da docência? Eu tive a influência dos meus pais, né, desde pequeno, sempre tive curiosidade na área de ciências, e aí depois apareceu a questão da docência e acabei fazendo física, né, porque meu pai fez física também, minha mãe fez pedagogia, eu fiz pedagogia. E eu fiz a pedagogia porque depois eu descobri que eu gostava de ensinar física para as crianças, porque quando eu era do ensino fundamental, eu queria aprender física e os professores não ensinavam física, né. Por que você foi para o mundo da física? Eu, né, gostava de fazer experiência, sempre achei legal, né, fazer os fenômenos físicos, ímã, bússola, eletricidade. E aí fui me descobrindo na física. E seus pais e sua família te incentivaram nos seus estudos? Olha, sempre meus pais sempre, né, cobravam muito que eu estudasse e tal, e tinha que sempre estar dando resultado, eles eram bem presentes nisso, sabe? Sempre me apoiaram, né? Não só eu, mas também meus irmãos, né? Então a gente sempre teve essa cobrança aí no estudo, né? Então, quando tinha alguma coisa na escola, eles estavam lá para ver e tal. Se não tirasse nota boa, se ficasse de recuperação, tinha que, né, tinha castigo e tal, então eu sempre fui, assim, sempre me deram o que foi preciso para poder estudar. E você diria que aproveitou essas oportunidades? Olha, algumas vezes, assim, eu é, pode ser que algumas vezes não, sabe, mas eu tinha uma certa facilidade com alguns conteúdos, né, e aí eu, assim, em vez de estudar mais, eu aprendi o que era necessário e depois ficava, né, às vezes dava até trabalho, né, no ensino médio, apesar de ter notas boas, né, na área de exatas, eu muitas vezes levava advertência porque estava conversando, fazendo alguma gracinha e tal, né. Mas, depois eu estudei bastante, assim, sabe, preciso correr atrás daquilo que não de tudo, né, mas boa parte eu aproveitei bastante. Quando você entrou na faculdade, qual foi o maior choque que você teve aqui dentro? Então, ainda quando eu entrei, ainda tinha a ideia de fazer bacharelado, né. A influência, assim, né, do meu pai, ele achava que licenciatura era ruim e tal, é uma visão meio que do Instituto de Física, né. E aí eu entrei aqui, tudo que ele falava, os professores sempre reproduziam, né, então a gente sofre aqui, quem é da área da pesquisa e ensino, da licenciatura, tem esse certo, né, essa certa, assim, o instituto como um todo, né, tem essa questão de valorizar mais, né, a área do bacharelado, né. E para mim foi ruim, porque se eu tivesse mudado logo para a área do ensino, talvez eu tivesse avançado mais, né. E eu demorei muito para poder mudar para a área da licenciatura, né, mas eu pensei de ir para o bacharelado, de fazer uma iniciação científica, e no primeiro ano eu fiquei muito chocado com a dificuldade, sabe, tinha facilidade no ensino médio, estudava pouco, tirava nota boa, o que eu estudava mais acabava que não era
estudava porque queria mesmo, tinha essa necessidade, né, e aqui eu tive que estudar muito mais do que eu imaginava que eu tinha que estudar, sabe. E teve muita resistência familiar quando você disse que queria ir para a licenciatura? É, então, assim, por parte da minha mãe não, sabe, mas por parte do meu pai, ele achou aquilo uma traição tremenda, sabe. Eu lembro que quando eu falei pra ele ficou indignado, sabe, tipo, eu nem deveria, assim, nem tinha nada que dar uma satisfação tal, assim, né, eu também nem falava nada, nem falava muito, mas pra ele foi uma traição, sabe. Na hora que eu falei, ele ficou muito nervoso, "não é possível, que vergonha", né. Tem as falas aqui, né, quem sabe física faz bacharelado, quem não sabe ensina, né, então todas essas questões, assim, tinha esses comentários, né. Tanto que aqui é uma guerra para fazer qualquer coisa da área do ensino, né. Muitos professores do bacharelado e poucos da área do ensino, e quem está na área do ensino aqui tem que lutar com garras e dentes, né. Qual a sua maior alegria na docência? Ou qual a maior alegria do professor? Cara, minha maior alegria, eu fico feliz quando eu vejo que um aluno aprendeu, quando eu vejo que ele se engajou ou encontrou um caminho, sabe, que o estudo, que aquela aula que ele participou fez a vida dele melhorar, sabe. Às vezes nem sempre na área do ensino, mas que melhorou de alguma forma para ele, sabe. Alguma coisa que eu ensinei tocou a alma dele, fez ele dar uma guinada na vida. E qual é a maior tristeza do professor? Olha, a maior tristeza, eu acho que a gente enfrenta, que todos os professores enfrentam, é o sistema de ensino, as adversidades que a gente encontra, né, o fato do ensino particular ser merca uma coisa de mercado e tal, e no público você deveria ter autonomia, que você deveria poder fazer coisas que realmente vão fazer a diferença na vida dos alunos, que a cada dia que passa, esse sistema acaba adoecendo os professores, fazendo com que os alunos não aprendam, e você sabe que você está ali fazendo meio que um teatro, né, que parece que está proibido ensinar agora, está proibido ser um bom professor, e aí tudo que você faz que vai contra isso, você é penalizado e não tem apoio, né. Então, esse projeto de ensino a conta gotas que a gente tem, é o que mais me deixa triste. E qual o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder atuar na docência universitária, poder fazer pesquisa, poder trabalhar com a formação de professores, poder trabalhar meus projetos, minhas teorias, trabalhar num lugar onde eu tenha autonomia e apoio para isso, né, que atualmente na rede estadual, no ensino médio, a gente não tem isso, né. Por mais que seja um grande aprendizado que eu vou levar para a área da pesquisa acadêmica, infelizmente, a cada dia que passa, cada ano, tem uma nova diretriz, um novo regulamento que impede ainda mais que você dê uma aula de verdade. Comente um pouco sobre seus projetos. Olha, então quando eu comecei a quando eu mudei para a licenciatura, finalmente eu parei de pensar no bacharelado, meu primeiro projeto ali foi criar minha própria metodologia de ensino. Eu lembro que quando eu ainda estava no ensino médio, às vezes eu ia, até antes eu ia assistir umas aulas que minha mãe fazia, ela fez magistério, né, que é o antigo ensino, era o ensino médio que tinha para professor, né, e aí depois ela foi fazer pedagogia, e aí eu ia em algumas aulas com ela na faculdade, via que os professores falavam e tal, né. Ficava até revoltado no ensino médio, porque eu
prestava atenção naquelas aulas, apesar da pouca idade, e via que aquilo não acontecia, né. E aí quando eu resolvi ser professor, eu falei: "Não, eu vou fazer tudo que eu vejo que é para ser feito, mas que ninguém faz", né. Então, eh, essas coisas que me dão essa vontade, assim, de fazer o que eu faço. Até perdi um pouco aqui, né, sei lá, vai ficar aí na entrevista, né. Meu pensamento fugiu aqui da pergunta, não sei se eu respondi, se quiser recapitular. Tá tudo bem aqui, nós somos livres. Mas você nem comentou sobre os as maquetes Ah, sim, didáticas? né. Ah, voltou agora, né. Então, aí eu primeiro foi essa proposta metodológica, né, me motivou a fazer isso, né, a fazer essa própria metodologia. E aí eu propus o ensino filosófico de física. E aí dentro do ensino filosófico de física, como eu comecei no ensino fundamental, eu fui tentar ali fazer algo que pudesse ficar exposto, e surgiu a ideia de fazer as maquetes dos modelos físicos, né, de tentar trazer o que era de 2 dimensão para as 3 dimensões. Aí o Madden surgiu ali, só que eu ainda não tinha percebido que ele surgiu. E aí depois eu fui trabalhar com a teoria sociedade-escola, com Bourdieu, fiz algumas, propus o Homo Aluminus, né, fiz umas análises da escola, com a teoria do Bourdieu, do campo escolar, do campo acadêmico, a relação entre esses campos. E aí eu fui dar aula no Instituto Federal, peguei algumas turmas de nível superior, algumas turmas de física, e aí fiz um projeto, né, de fazer maquete, e aí que surgiu o nome, tinha um orientando, o Robson, que contribuiu muito, tinha também outros alunos, o Rafael, e aí nessa época eu já tinha publicado artigo internacional, capítulo de livro, e surgiu ali o Madden, né? Então eu fui perceber que o Madden ele já existia antes daquela época, né? Que desde lá do onde eu fiz o estágio, antes de formar, que surgiu essas maquetes, né? Que eu via que tinha maquete de química, maquete do átomo, aí tinha maquete da célula, e não tinha maquete de nada da física, né? E aí eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa nessa área, né? Tinha um material dourado em matemática, e eu falei, a física, talvez se tiver isso na física, o ensino vai avançar, né? Então aí surgiu o MADE, né, que é as maquetes que chamam material didático expositivo interativo. Então eu comecei a desenvolver, aí eu vi um professor que fez um modelo de um vetor, eu peguei e fiz ele de maneira aperfeiçoei aquele modelo, né, comecei a fabricar ele com resina acrílica, e aí começou a surgir as outras maquetes, né, só que cada maquete era já um novo um novo processo, uma nova dificuldade, né, então nos locais que eu estava atuando não dava para desenvolver tanto, né. Até que eu fiz no Ari Ribeiro, com os alunos, né, pedi para que eles fizessem e tal, né. Eu lembro até que eles falavam: "Ah, professor, eu queria pesquisar alguma coisa na internet". Eu falei: "Não, mas não tem, porque foi eu que inventei". "Ah, não, não é verdade", e tal. Eu falei: "Não, gente, isso aí é novo, vocês vão ser os primeiros a fazer. Depois que eu publicar o de vocês, alguém vai ver na internet e vai fazer", né. E aí eu tive essa felicidade aí de fazer. E aí foi surgiram outros projetos, né, sempre atuando com os estudantes da área de licenciatura, fiz algumas outras coisas, né, inclusive até lá no Instituto Federal propus uma chama elétrica diabática, que é uma chama elétrica que tenta não perder calor, né, que ela tenta direcionar o calor todo para a panela, né, então construí junto com os alunos do curso técnico de cozinha. Eu tive esse projeto do MABE com o aluno da física, né, tive esse da chama
que hoje eu chama de Abática, né, mas começou com os alunos do curso técnico de cozinha, então depois até consegui aprimorar mais um pouco, fiz algumas coisas no ensino médio, mas depois a teoria do ensino filosófico avançou, né, então eu percebi que ela não serviria só para o ensino fundamental, né. O próprio MAB, que começou só para o ensino fundamental também, depois eu vi que dava para o ensino médio, até para o ensino superior, né, eu acho que futuramente um ramo que ainda vou fazer muito vai ser essas maquetes, né, para o ensino superior, inclusive até para os alunos do curso de todo mundo que vai ver a matemática vetorial, vai aprender sobre vetores, quando vê vetores em 3 dimensões, demora para entender. Eu acho que uma maquete ali, com os eixos, né, x, y, z, e o vetor no meio, dá para entender até os outros sistemas, né, esférico, cilíndrico, tudo isso com MADA facilitaria bastante o aprendizado, né. Qual a sua visão enquanto professor formador no GGP? Então, eu tenho uma visão, né, que é de propiciar que os alunos que façam estágio comigo, que participem do grupo, que eles consigam, da mesma maneira que eu consegui, encontrar essa, essa parte que vai motivar eles a fazer aquilo com amor, com paixão, sabe? Que eles se encontrem dentro daquilo ou até que vejam que não é aquilo, né? Não tem essa questão de colocar uma camisa de força e prender o cara lá para sempre, né? Mas que ele encontre o que tem na física que ele goste ou se ele gosta de algo que não está na física também. Nessa sua jornada docente, qual uma experiência marcante que você pode compartilhar? Cara, uma experiência marcante foi, para mim, dentre outras, foi o surgimento do Physicast, sabe? O Giovanni, nosso querido entrevistador, criou, sabe? Mas, assim, cada estagiário, cada aluno, cada amigo que passou, fora as outras aulas até que a gente comentou no Physicast, foram marcantes, sabe? Mas ver como que você cresceu, como que você se desenvolveu, como que você se diferenciou aqui dentro, como que o Physicast pôde atingir as pessoas que passaram por aqui, né? Passaram pelo Physicast, tanto que isso desenvolveu você como ser humano, como pessoa, como aluno. Eu acho que uma das coisas que eu deveria ter comentado antes, que faltou comentar, foi isso. Poderemos comentar futuramente. Enquanto houver vida, nós poderemos fazer isso. O que você diria para quem está iniciando no mundo da docência? Olha, eu diria para você ter calma, paciência, não desistir do que você acredita. A gente está vivendo um, um momento muito obscuro no ensino, mas nada é para sempre, sabe? Eu acredito que isso passa, que a vontade de ensinar, que os professores, que os alunos, eles vão acabar conseguindo superar isso de alguma maneira, sabe? A gente tem em vários estados, não só aqui em Goiás, um sistema, um modelo de ensino muito retrógrado, né, que não incentiva a criatividade, que serve mais para fazer campanha política do que propriamente para desenvolver o aluno, né? Em contrapartida, tem cada vez aumentado, né, a, o abismo que separa os alunos das escolas particulares do ensino médio. Não que eu valorize o ensino particular, porque eu acho que quando envolve dinheiro e ensino sempre tem um efeito colateral muito ruim, né?
Não que as escolas particulares não ensinem, né, até o aluno às vezes vai ter muito conteúdo, tal, mas vai faltar muita coisa e para quem está começando, se for aquilo que você gosta, seja paciente que em algum momento você ainda vai conseguir ensinar, né. Eu vejo muitos colegas que falam que tem saudade de dar aula, né. Tá na escola todo dia, tá todo dia na sala de aula, mas que faz muito tempo que não dá aula, né. Então, não desistam, ainda vai mudar isso. Eu tenho quase certeza que se você for paciente, se você continuar acreditando, você vai um dia ainda conseguir atuar na educação da maneira que seria necessária. Paulo Freire disse que o professor é aquele que ama o aluno e o ato de ensinar. O que você pode me dizer sobre isso? Isso é para mim é uma premissa, né, então, igual quando me perguntam assim, né, quando você me perguntou, o que eu mais gosto quando eu vejo que o aluno aprendeu, né. E muitas vezes eu até sou um cara chato que eu fico ensinando as coisas fora da escola, né, então, quando eu consigo ensinar alguma coisa para alguém, fazer alguém entender alguma coisa, né, muitas vezes a pessoa nem está querendo aprender ou nem está perguntando, ou está com a dificuldade ali, mas não perguntou, eu pego e vou lá. Por isso que muita gente me chama de professor, sabe. Onde eu vou, às vezes eu estou em algum lugar, num setor, num outro lugar, assim, o pessoal fala: "Ah, aquele lá é o professor", né, porque eu acho que eu vivo essa questão de ensinar, sabe. Eu acho que quando eu vejo que alguém entende alguma coisa, que ele estava com dificuldade, aquele momento ali vale mais para mim do que um salário, do que todo o sofrimento que isso causa. Comente sobre a eudaimonia e a vontade de potência. Pois é, para mim, são questões, assim, que eu acho que são lemas de vida, né, quando a eudaimonia de você encontrar aquele lugar, né, que você pode, por exemplo, sei lá, ser um pintor, né, você nasceu para ser um pintor, só que você nunca esparrou com aquilo, né, você vai fazer um monte de coisa legal na sua vida, só que você não vai ser feliz, mas se você for um pintor e encontrar a pintura, você vai saber que você encontrou a sua paixão, né, sei lá, igual um Neymar que nunca tivesse jogado bola, sei lá, que ele tivesse virado administrativo ou advogado, sabe. Sei lá, dando um exemplo assim, né, mas a vontade de poder também é algo que eu acho que motiva a gente, porque quando você tem um objetivo grandioso, um objetivo que vai te ajudar, ou que vai ajudar outras pessoas, você se dedica àquilo, quando você consegue realizar aquilo, quando você vê aquilo realizado, aquilo vai te dar prazer, né. Então muitas vezes, para chegar nesse lugar você vai encontrar a infelicidade, um desprazer, mas quando você alcança seu objetivo, a felicidade e o prazer do objetivo alcançado, ele é muito grande. E isso aí não é uma coisa que você consegue e acaba e fica para o resto da vida. Às vezes acontece, né? Aí a pessoa fala: "Nossa, tal coisa que eu fiz foi muito legal". Às vezes ela completou um ciclo de vontade de poder, de atingir aquele objetivo, né? Mas a gente tem que saber que a gente só deseja aquilo que a gente não tem, né? Se for seguir nessa vertente de amor, né, de prazer, mas quando você se desprende daquilo, consegue largar daquilo e arruma um outro objetivo, mesmo que esteja relacionado, também seja grandioso, que seja benéfico, que você precisa se dedicar para aquilo, que você tenha um tempo que você se dedica para aquilo, que você vê aquilo melhorando, aí é você atingindo essa vontade de poder. E o que faz a vida valer a pena? É buscar essas duas coisas, né? Porque a vida não vale a pena se você
não atingir, não fizer aquilo que você quer. Se você fizer algo porque alguém quer, quando você vive uma vida que não é sua, às vezes ela pode ser até legal, pode ser gloriosa e tal, mas se ela não for sua, você sempre vai estar triste quando os holofotes se apagarem. Você sempre vai ter um vazio. Então a vida só vale a pena quando você busca aquilo que te faz ficar feliz até nos momentos pequenos, sabe? Quando você sente aquela alegria, aquele prazer de conquista, aí você está vivendo uma vida que vale a pena. E o que é arte? A arte, eu acho que é a expressão que faz da humanidade, é aquilo que toca as coisas que a gente não consegue tocar, nem com educação, nem com ciência, nem com religião, por mais que ela esteja presente em tudo isso, né? Acho que até o ensino começou com a arte, né? Primeiras pinturas, sei lá, né, rupestres, tal, nas cavernas eram maneiras de ensinar, né? E a arte ela é uma maneira de extravasar, né? De fazer com que a gente se emocione, né? Que dê prazer, né? E a arte consegue tocar coisas que a ciência e a educação não conseguem tocar, né? A última pergunta que eu tenho aqui nesse momento é: Alex, o que é educação? Para mim, a educação é um ato que sempre existiu na sociedade, que ela existe em vários níveis, que ela foi se modificando, foi criando esse formato, mas é um ato de fazer o ser humano e a sociedade se tornarem melhores do que eles já foram. É uma maneira de crescer, de melhorar, de transformar o mundo, né? Então, a educação, ela, quando ela acontece, quando ela ocorre, ela faz com que tudo que está envolvido se transforme. Agora, dê seu recado final, fale qualquer coisa, comente qualquer coisa para finalizar. Eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, falar que é um prazer sempre estar aqui na companhia do Giovan, e dizer que a gente, todo mundo que é professor ou que pensa em ser professor, que enfrentou alguma dificuldade, que tem alguma luta, algum sonho, né, que seja persistente nesse sonho, que não desista. Muitas vezes você não vai ter o seu trabalho valorizado, você não vai ser bem remunerado, mas que se aquilo for que você gosta de verdade, você pode ir realizando da maneira que for possível, até chegar um momento que você consiga realmente realizar o que você deseja. E isso pode se dar em qualquer área, né? Que sempre, às vezes, a gente demora a perceber aquilo que a gente gosta, mas se você achar aquilo que você gosta, não desista. Siga em frente. Certo? Muito obrigado pelas colocações. Fico honrado pela sua presença aqui. Muito obrigado pela oportunidade única de termos essa conversa aqui. Coisas como essa são coisas que fazem a vida valer a pena. Então, Essa, com certeza, foi uma parte da vida que valeu a pena. certamente. Muito obrigado. E a você que nos escuta, o meu muito obrigado. Sinto-me grandemente honrado e até a próxima. Até, pessoal.